toda vez que o Silvio Santos viajava, né? Porque o Silvio, você sabe, né? Ou não, quando ele viajava, ele ficava meses fora. Né? Ele gravava os programas dele, ele fazia lá, ele participava ativamente no auge dos programas da Jequiti, sorteios da Telecena, gravava o programa dele de auditório e tinha um período, final do ano, principalmente, ou até no meio do ano, né, tinha às vezes que dava uma de doido, ia para Orlando, para sua casa, lá em Celebration, em Orlando, e ficava lá um tempinho, descansando com a família, com a Dona Iris, enfim, com todo mundo. Só que teve um período em que o Silvio viajou, e assim, o SBT sempre foi o Silvio, né, o Silvio sempre centralizou tudo nele, né, mesmo que o SBT tivesse diretores, né, e sempre teve, Pelégio, o Murilo Fraga durante um tempo, dentre outros que passaram pelo canal, né, o Calegari durante um grande período, o Silvio sempre centralizou tudo nele, né, por conta da intuição que ele tinha e também, claro, né, porque além de ser animador de televisão, ele era empresário, né, então ele não confiava, ele confiava desconfiando, né, comandassem ali a televisão dele. Por mais que em vídeo ele sempre dizia que não, eu só venho aqui apresentar meus programas e vou embora. A gente sabia em off que ele ligava, ele fazia os telefonemas dele, né? Ele ligava, oh, sei lá o que, muda isso, muda aquilo. Aí todo mundo sabia disso, né? Mas obviamente que isso não podia passar para o público, né? Mas então assim, teve um período em que o SBT, o Silvio tirava férias e o SBT tirava férias junto. Só que assim, o SBT, como qualquer outro canal, é uma emissora. Precisa se movimentar, precisa lançar novidades, precisa, enfim. E quando o Silvio viajava, muitas das novidades ficavam paralisadas até o Silvio voltar. Então tudo dependia da aprovação dele, não dependia, nem o diretor podia aprovar. Hoje é diferente, obviamente, né? Porque a Daniela dá carta branca para os caras. Mas assim, tudo antes dependia do Silvio. Então os diretores ficavam paralisados, recebendo, claro, mas assim, eles não podiam autorizar, aprovar nada, porque tudo dependia, obviamente, do Silvio Santos, da aprovação dele, quando ele voltasse, obviamente, de férias. E esse período SBT de férias com o Silvio Santos ocorreu de uma forma muito assim frequente entre o final de 2014, ao final de ano, e o início de 2015. Esse período foi assim mostrar as consequências dessa extrema centralização da gestão e a total falta de autonomia que os diretores não tinham durante, né, a vida de Silvio Santos. Enquanto o animador aproveitava o seu descanso anual em Orlando, na Flórida, a engrenagem corporativa do SBT operava em modo de paralisia quase total. Toda e qualquer decisão sobre novidades, investimentos na programação ou mudanças na grade dependia exclusivamente do aval final do seu fundador, no caso, o Silvio Santos. Então a rotina em Celebration e o isolamento do SBT realmente deixavam o Silvio Santos ali totalmente sem saber de nada. Silvio, de forma tradicional, encerrava os seus compromissos de estúdio em dezembro. Ele gravava uma boa frente de programas e viajava para sua casa na comunidade planejada de Celebration, nos arredores ali de Orlando. Entre dezembro de 14 e 2015, o patrão viveu uma rotina pacata de anônimo. Ele sempre fazia isso. Fazia compras porque ele não podia fazer isso aqui, né? Porque obviamente ele seria, né, paralisado, né, por um monte de gente. Então lá ele podia fazer compras no supermercado, né, lavava louça, cuidava de tarefas domésticas como uma pessoa normal, como a gente faz em casa. Ele circulava pelo bairro usando várias icônicas camisas. Claro que ele, de vez em quando, alguém reconhecia ele, né? Mas assim, era bem raro. Usava as camisas dele floridas e tal. Era tietado, mas assim, como eu falei, bem raro. Enquanto o dono da rede descansava sua mente do dia a dia televisivo, o complexo de estúdios da Anguera em São Paulo continuava funcionando, a engrenagem estava ali e enfrentava um apagão. Mas era um apagão criativo e administrativo. Alguns críticos de televisão, muitos colunistas da época, apontaram explicitamente que o SBT dava a nítida impressão de que tinha entrado de férias junto com o Silvio Santos. Rigorosamente, nada de novo acontecia na empresa durante os quase 4 meses de ausência do apresentador. Quando ele ficava lá fora, o SBT não mexia em nada. Então, esse impacto dessa centralização administrativa afetava muita coisa.
Diferentemente de outros canais que possuíam grandes comitês, né, com poderes, né, como a Globo tem, como a Record tem, né, para poder aprovar ali orçamentos, estrear as atrações, o organograma do SBT funcionava sob uma dinâmica patriarcal. A diretoria da época tinha funções predominantemente operacionais. Ideias de novos programas, contratações de peso ou até mesmo alterações drásticas na grade horária não saíam do papel sem uma assinatura ou um telefonema direto de Silvio de Orlando aprovando. Como o contato com o Silvio durante as férias era restrito e ele assim priorizava o desligamento total do trabalho, os projetos acumulavam-se na mesa da alta cúpula. A ordem interna era manter o SBT em modo de espera, exibindo exaustivamente reprises de quadros antigos, pacotes de novelas mexicanas já desgastadas, programas de auditório gravados em massa no ano anterior. Então, o SBT era como se fosse um canal vivo. Então, por isso que muita gente, durante muito tempo, teve aquela percepção assim: caramba, o SBT não muda o estúdio, não muda o cenário do jornalismo, por conta disso. O Silvio Santos viajava e tudo dependia dele também. E mesmo quando ele estava aqui no Brasil, ele não permitia que o canal fizesse grandes modificações. Por isso que durante um tempo, o Silvio Dema de doido começou a exibir programas antigos, porque ele parou no tempo, ele achava que o SBT e que nós estávamos na década de 80 e 90, entendeu? Então, assim, ele não via o SBT, eu acho que por conta da idade também, sei lá, não sei o que passava na cabeça dele, né, só ele sabia, né? Ele viu o SBT, não viu o SBT como um canal competitivo. Por isso que o SBT acabou, né, perdendo a sua vice-liderança. Eu não culpabilizo o Silvio, né? Mas assim, grande parte das mudanças que ele fazia na grade afetaram a programação do canal. Muitas mudanças, né? O Silvio mudava o tempo inteiro. Então, grande parte das alterações, aqueles, né, troca-troca que ele fazia, de tirar programa tal, colocar em outro horário, fazia mudanças drásticas, isso, de certa forma, um pouco acabou complicando a questão da audiência da SBT. Então, assim, o fato de centralizar tudo, né, de deixar tudo parado com reprises, essa movimentação agressiva, né, começou a deixar um pouco ali o SBT assustado. Mas qual a movimentação agressiva? A concorrência, porque a concorrência percebeu que o SBT estava parado e começou a se mexer. Então, essa paralisia estratégica acabou cobrando seu preço, tá? Em audiência, em relevância de mercado, em um momento em que as concorrentes, como a Globo, como a Record, como a Band, se movimentavam de forma pesada para poder começar o ano de 2015, né, que era o ano pós-Copa do Mundo também. A Rede Record, por exemplo, só em 2014 para 2015, contratou Xuxa Meneghel, tirou ela da Globo, né, estreou lá o programa dela nas noites de segunda-feira, Xuxa, estreou o novo programa de Gugu Liberato, com grandes investimentos, né, que era nas noites de quarta-feira. A Record então consolidou essa faixa noturna, porque tinha programa da Xuxa segunda-feira e na quarta-feira também tinha um programa do Gugu, tá? E o impacto roubou a atenção da mídia e também consolidou a vice-liderança na faixa nobre. A Rede Globo lançou novas minisséries, reformulou o jornalismo da manhã, ajustou a grade de programação para o início do ano. E qual foi o impacto? Manteve a liderança isolada e blindou-se contra perdas de público. E o SBT naquele tempo? Nenhum lançamento, nenhuma grande contratação, manutenção integral da grade já de 2014. Então a grade de 14 continuou na de 2015, completamente estagnada, assistindo passivamente no retrovisor o avanço da concorrência direta. Aí teve, o Silvio voltou, aí teve o surto. O Silvio voltou daquele jeito. Ele voltou, ele ficava lá fora, ele assistia, né, umas coisas, uns programas lá fora, da gringa, enfim, do canal americano, e aí ele vinha com um monte de ideia na cabeça dele anotada para poder implementar ali no SBT. Aí o Silvio retorna após o longo hiato, né, terminou na metade, depois que ele ficou, final de 2014 e início de 15, totalmente, né, offline, e o SBT ficou estagnado, na metade de março de 2015, Silvio Santos voltou, desembarcou no Brasil, retomou seus trabalhos ali, no início da semana seguinte, e o retorno do dono do baú sempre causava muita apreensão, muita tensão nos bastidores, porque ele poderia, né, obviamente,
surpreender muita gente com modificações. Então, os funcionários e diretores, eles sabiam que após meses assistindo a televisão estrangeira, especialmente os canais latinos, como a Univision, ele voltava assim cheio de ideias intempestivas. Eram ideias assim, meu Deus, que os caras ficavam, meu Deus, para que isso? O comportamento, né, pós-férias costumava quebrar a calmaria forçada dos meses anteriores, né? Porque você estava tudo monótono, tudo calmo, é que nem um rio, que não tem nada. Aí você tá com uma pedra, faz um baita de uma, né, balança tudo. Então o Silvio, ele era isso, ele fazia tempestade num copo d'água. Ele desfazia, tá, o planejamento da diretoria, que já estava já tudo certinho, só para ele poder aprovar quando ele voltasse das férias. Ele mudava programas de horário sem aviso prévio, ele ordenava cortes, demissões ou contratações de última hora com base na sua intuição, que ele sempre foi de seguir a sua intuição. Esse ciclo de congelamento total, seguido por mudanças abruptas, foi a marca registrada da gestão do SBT por muito tempo. Então, evidenciava como a saúde operacional da emissora orbitava unicamente em torno da figura do líder, que era, no caso, Silvio Santos. Então, assim, por que o Silvio centralizava tudo nele? Essa centralização obsessiva do Silvio Santos no SBT, que reduzia os seus diretores a meros executores de ordens, não era um capricho sem sentido. O Silvio, ele centralizava tudo porque, segundo algumas informações, ele enxergava o SBT não apenas como uma corporação, mas como uma extensão da sua própria intuição popular. Então, por isso que eu digo que o SBT era o Silvio. Então, tudo era moldado pela trajetória dele de camelô, né? Era tudo muito na sorte, entendeu? O Silvio sempre dizia que ele conseguiu alcançar tudo isso não por Deus. Ele era judeu. Ele dizia que era sorte. Muitas pessoas diziam, não, mas foi Deus que fez você chegar até aqui. Não, ele dizia que era sorte. Foi tudo sorte. Ele ter alcançado todo esse sucesso que ele teve ao longo dos anos. Então, tudo isso era amparado pelo fato que o Silvio não tinha sócio, né? Então, ele era o único dono do negócio. Então, para ele, o SBT era uma mistura de arte e comércio, que funcionava na base do feeling, ou seja, na base do sentimento. Algo que nenhuma faculdade, nenhum diretor profissional conseguiria reproduzir, né? Porque os diretores, eles não se baseiam por intuição, eles não se baseiam por o que está na cabeça deles, né? Os últimos diretores que estavam lá se basearam no Rinaldi, Mauro, mas enfim, os diretores mais, enfim, estudiosos, né, que trabalham com televisão verdadeiramente, eles trabalham na estratégia. Mas para o Silvio, isso aí pouco importa. O que importava era a cabeça dele. Claro que em grande parte ele acertava, mas em outras partes ele errava. Então, assim, as principais razões para que o Silvio Santos tivesse essa mentalidade era a origem dele como camelô. Então ele tinha esse feeling popular. Porque você sabe, ele começou sua vida profissional nas ruas do Rio de Janeiro aqui. Ele vendia capas para título de eleitor, enfim, fazia máscaras. Então, assim, ele aprendeu que para poder sobreviver era preciso você entender exatamente o que o povo queria, na velocidade em que o cliente passava pela calçada. Então, assim, ele tinha que ter ali aquela, né, como vendedor, de capitalizar aquele cliente, já conseguir fazer uma historinha para poder fazer ele comprar aquele produto. Então, quando ele virou dono de televisão, ele transferiu essa lógica do feeling de camelô para o SBT. Então, ele acreditava que os diretores de TV, por terem informações acadêmicas, ouvirem de realidades mais elitizadas, eles eram intelectuais demais. Então eles não entendiam o gosto do público mais simples, né? As suas famosas colegas, né, de auditório. Então ele confiava apenas na própria intuição para poder saber o que daria ali a audiência. E o SBT também era uma empresa familiar privada, sem sócios, né? Diferentemente da Globo, da Band, de grandes corporações, o SBT não possuía acionistas minoritários, cobrando ali relatórios de governança complexos, nenhuma junta comercial com poder de veto sobre o dono. O dinheiro investido saía diretamente do bolso do Silvio e também das empresas do seu grupo, né, como o Baú da Felicidade, como a Jequiti. Então, sob a ótica dele, como o risco financeiro era 5%, né, 5% dele, porque era a grana dele, a palavra final também deveria ser dele. Porque como era ele que estava bancando, quem banca manda, não é isso? Se você está pagando algo, o direito sobre a ordem é sua. Então, se um programa fracassasse, o prejuízo era dele. Tem várias histórias aí de pessoas contando, até o próprio Celso,
e até a polêmica do Banco Pan-Americano também, em 2009, que o Silvio deu ali, colocou tudo dele, né, o grupo todo, como, digamos assim, garantia. Então, assim, ele estava colocando tudo que ele havia construído ao longo de toda a vida dele. Porque se desse algum problema, aquilo tudo seria vendido, ele ia cair, mas ele ia começar de novo. Então, assim, você vê que o cara era muito disso. Então, assim, ele sabia que ele ia conseguir dar a volta por cima, senão ele não teria colocado tudo ali, não teria colocado tudo, enfim, o grupo dele ali como digamos assim, enfim, para poder resolver aquela situação no Banco Pan-Americano, né, ali como garantia, para poder, enfim, resolver tudo. Então ele não via motivos para poder deixar terceiros gastarem o seu dinheiro sem sua aprovação, entendeu? E para poder encerrar, ele tinha o SBT como uma boutique, não como uma indústria. Então, a Rede Globo, por exemplo, que estruturou sempre a sua programação com uma indústria de processos engessados, né, uma televisão que fugia um pouco do popular, né, que tinha, a Globo sempre se planejou, né, você vê que a Globo faz o Upfront, que é um evento anual, né, de 2011, esse ano vai ter o Upfront 2027, ou seja, eles já estão preparando agora em maio, desde janeiro, a programação do ano que vem, já está tudo preparado, é só lançar, é só executar. Aí no final do ano, na meio do ano, eles lançam o Upfront 2027, que é o evento que é já para poder anunciar as novidades para o ano seguinte. Então, assim, a Globo sempre teve isso. Né? A Globo sempre. O Silvio Santos não. O Silvio Santos viu a SBT como uma loja de varejo. Né? Ele acreditava que a televisão ela precisava ser ágil, ser mutável. Se um programa estava mal hoje, mudava-se de horário amanhã. Então, para Silvio, dar autonomia aos editores significava burocratizar a emissora. Então, ele temia que a liberdade artística gerasse lentidão e fizesse o SBT perder a sua capacidade de reagir rápido aos acontecimentos. E também ele tinha muita desconfiança, né, dos diretores. Né? Ao longo de sua história, o Silvio contratou grandes nomes, né, para sua direção, né, como até o Boni, né? E então assim a autonomia deles sempre durou muito pouco, porque o Silvio Santos se irritava quando os diretores tentavam aplicar regras corporativas, né? Teve até casos de demissões de funcionários que eram demitidos por diretores. Ele ia lá, demitia o diretor e recontratava o funcionário. Então, assim, tudo era ele ali. Por isso que hoje o SBT tem uma grande responsabilidade, sem Silvio, de tentar ao máximo se profissionalizar. Né? É claro que eles não podem virar uma Globo, mas eles podem tentar ao máximo se desvincular um pouco dessa imagem, né, de uma boutique, de uma emissora de vitrine, né? Tentar ao máximo fazer uma programação que seja para o público, para o telespectador, não uma emissora elitizada, mas com responsabilidade, né? Sem mexer o tempo inteiro como se fazia, porque dá para você usar o SBT ali, como sempre como uma vitrine para poder vender os produtos do grupo e manter o canal em alta, mas você tem um pouco mais de responsabilidade na hora de você executar ali, né, as ações. Mas é isso, gente. Hoje eu compartilhei com vocês um pouquinho esse motivo absurdo que paralisava o SBT. Né? O Silvio Santos, quando viajava, né, o SBT ficava totalmente paralisado. Né? Hoje isso obviamente não acontece, está um pouco paralisado porque as mudanças vão acontecer no tempo que tem que acontecer. Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMUFC. Nós estamos também no X, que é o antigo Twitter, @BastidoresDM. Se cuidem, deixem um gostei se você curtiu esse vídeo e a gente se vê na próxima.